Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo libera saque do Fundo de Garantia para vítimas de enchentes. 30% das crianças internadas com Covid em São Paulo vão para a UTI. Pfizer antecipa a entrega de doses e vacinação de crianças pode começar na segunda-feira. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Abrimos esta edição com um levantamento sobre a internação de crianças e adolescentes por Covid-19 em São Paulo. A Patrícia Ferraz tem os detalhes para a gente. Oi, Patrícia, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 369 crianças e adolescentes precisaram de internação em hospitais da rede pública na primeira semana de janeiro. Número muito parecido com o registrado no mesmo período de dezembro do ano passado, 370. Tanto em janeiro quanto em dezembro, 30% dos casos se agravaram e exigiram internação em unidades de terapia intensiva. A vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos já foi aprovada pela Anvisa e agora o governo do estado informou que aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde para iniciar a imunização. Salsi. Imunização que tem urgência, não é, Patrícia? Obrigada pelas informações. As escolas de Chicago, nos Estados Unidos, cancelaram as aulas pelo 5º dia seguido por conta do aumento de infecções pela Covid-19. Mais de 300 mil alunos aguardam decisão das autoridades em casa. O Sindicato de Professores e a Prefeitura da cidade divergem quanto à retomada das aulas presenciais. Mais de 5 mil escolas públicas foram paralisadas na primeira semana de janeiro deste ano nos Estados Unidos. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro suspendeu as atividades presenciais até o dia 31 de janeiro. O Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente direto do Rio. Oi, Pedro, boa noite. Situação crítica por aí, né? Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi baseada em uma nota técnica da Pró-Reitoria de Saúde em função do aumento do número de infecções por Covid-19 das últimas semanas. Por meio de nota, a universidade informou que essa medida foi tomada para garantir a segurança da comunidade acadêmica contra os efeitos ainda presentes da pandemia. Além da variante da Covid-19, ainda está em curso por aqui uma epidemia do vírus influenza que pode gerar casos de síndrome respiratória aguda grave em pessoas de alto risco. Bom, as atividades presenciais estão autorizadas a partir do dia 1º de fevereiro, seguindo os devidos protocolos sanitários. Já o início do ano acadêmico está programado para o dia 2 de fevereiro, nesse caso, com aulas em modelo híbrido. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. A Agência Europeia de Medicamentos começou uma avaliação do pedido de uso da pílula contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer. O órgão vai analisar os riscos e benefícios do remédio para infecções leves e moderadas da doença em pessoas a partir dos 12 anos. Caso seja aprovado, o medicamento poderá ser usado em todos os 27 países do bloco europeu. Segundo a Pfizer, o Paxlovid reduz em 89% a chance de hospitalização ou morte pelo coronavírus. Nos Estados Unidos, as hospitalizações por Covid-19 atingiram o maior nível desde janeiro do ano passado. Vamos saber mais informações com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. Olá, Salsi. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, são mais de 132 mil pacientes internados com o coronavírus em todo o país. As hospitalizações dobraram nas últimas 3 semanas, desde que a variante Ômicron se tornou a dominante nos Estados Unidos. Autoridades americanas alertam que, apesar de ser potencialmente menos fatal, a nova cepa pode sobrecarregar os hospitais. O país também sofre com a falta de mão de obra, viu? Segundo dados do Departamento de Saúde, 24% dos hospitais sofrem com a escassez de funcionários. A falta de profissionais fez com que muitos médicos e enfermeiros trabalhassem, mesmo infectados, com a Covid-19. A média móvel de casos da doença chegou a mais de 700 mil no domingo. Salsi, eu volto.
Obrigada, minha querida. A farmacêutica suíça Novartis anunciou um novo tratamento antiviral contra a Covid-19. Segundo a empresa, o remédio teve resultados positivos em testes clínicos de fase 2. O laboratório afirmou que o Ensovibep reduziu o risco de idas ao pronto-socorro, internações ou mortes em 78%, em comparação com o placebo. Os testes também demonstraram alto nível de proteção contra a variante Ômicron do coronavírus. Agora a gente segue para Capitólio para atualizar as informações sobre a tragédia que matou 10 pessoas no Lago de Furnas após a queda de uma estrutura rochosa sobre as lanchas. O Luiz Casoni tem as informações direto da região. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e também a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Salsi, os corpos foram identificados e estão sendo liberados para os familiares no IML da cidade de Passos. Todas as vítimas estavam na mesma embarcação. O dono da lancha, atingida diretamente pela pedra, foi uma das pessoas ouvidas nesta segunda. Serão ouvidos também turistas que estavam nas outras embarcações. A navegação no Lago de Furnas, próximo ao local do acidente, foi proibida pela Marinha. E o local vai ficar interditado até a conclusão dos trabalhos da perícia. O governo do estado anunciou que as análises sobre os riscos geológicos serão feitas regularmente para garantir a segurança dos turistas. Ainda não há um prazo para a conclusão da investigação. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Casoni, pelas informações. A situação segue tensa em Minas Gerais. A chuva não dá trégua. Além dos alagamentos, soterramentos e quedas de muro, 3 barragens estão no nível máximo de alerta, o que significa maior possibilidade de ruptura. Nós vamos até Belo Horizonte falar com a Virgínia Nalon, que acompanhou toda essa situação, a situação de uma dessas barragens. Virgínia, boa noite para você. Oi, Sassi, boa noite para você, boa noite a todos. É a barragem da usina do Carioca, que fica ali no Rio São João, no município de Pará de Minas, no centro-oeste do estado. Moradores filmaram o reservatório com água por cima e também pelos lados, uma cena assustadora. Equipes das Polícia Civil, Militar, Bombeiros e da Defesa Civil fizeram um alerta para a população e montaram uma força-tarefa para retirar as pessoas que vivem nas áreas de risco. Segundo a Prefeitura, um dos dutos se rompeu e a vazão de água aumentou com as fortes chuvas. Casas e propriedades rurais foram alagadas. 30 pessoas foram resgatadas e levadas para a casa de parentes. As equipes trabalham para retirar famílias que ainda estão ilhadas e vivem em comunidades que podem ser inundadas caso a barragem se rompa. A empresa responsável pela usina diz que está monitorando o reservatório e já apresentou aos bombeiros um plano caso ocorra o rompimento. Salsi. Obrigada, Virgínia. 15 cidades goianas declararam situação de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. O Paulo Henrique Santos conta o drama de quem vive nessas regiões. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite para você, Salsi. Pois é, são mais de 1.600 famílias afetadas de alguma forma pelas enchentes. Já se passaram 2 semanas desde que as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram às cidades de Alto Paraíso de Goiás e Colinas do Sul, no norte e nordeste do estado. O trabalho é fazer o resgate de famílias prejudicadas pelas chuvas. Muitas pontes caíram, quase todas as estradas são de terra e estão tomadas por atoleiros. Além da chuva, os casos de doenças também têm aumentado, principalmente gripe e Covid. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas, o estado tem cidades que já receberam nesses primeiros 10 dias quase 60% da quantidade de chuva esperada para todo o mês de janeiro. E por enquanto a previsão do tempo não é animadora, os temporais devem durar pelo menos até quarta-feira. Salsi. Obrigada, Paulo, pelas informações. E por conta de toda essa situação, o governo federal anunciou medidas para socorrer as famílias que foram vítimas dos temporais e alagamentos. Vamos conversar ao vivo agora com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Uma dessas medidas é o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por Calamidade. O valor máximo de saque é de R$ 6.220. Já podem pedir o saque os trabalhadores das cidades de Teixeira de Freitas, Gandu, Itabuna e Itororó, na Bahia.
Também já tinham sido atendidas as cidades de Canasvieiras, Eunápolis, Ilhéus, Medeiros Neto, Mundo Novo e Prado. Em Minas Gerais, o saque do FGTS foi autorizado para quem mora nas cidades de Águas Formosas e Machacales. O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS e é necessário não ter feito o saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Salce. Tá certo, Matheus. Eu continuo com você agora para falar do abono salarial do PIS/PASEP, que deve injetar aí 19 bilhões e meio de reais na economia, certo, Matheus? Salce, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o benefício deve ser pago a 22 milhões de trabalhadores. O abono salarial é referente a 2020 e deverá ser pago de 8 de fevereiro a 31 de março, de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. Para quem mora em cidades em situação de emergência pelas chuvas, o valor será pago no primeiro dia, sem levar em conta a data de nascimento. Vão receber o benefício os trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos, que recebem até 2 salários mínimos e que trabalham formalmente pelo menos 30 dias em 2020. A partir do dia 1º de fevereiro, os inscritos já poderão saber quanto devem receber de abono pelos canais da Caixa, Banco do Brasil e do Ministério do Trabalho e Previdência. Salce. Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. E olha, novas medidas para conter o avanço dos casos de Covid entram em vigor nesta terça-feira na Bahia. Então, de Salvador, a Juliana Tourinho explica melhor para a gente. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. As novas medidas são mais restritivas e foram anunciadas após uma reunião do governo. A partir desta terça, a capacidade de público nos eventos foi reduzida de 5.000 para 3.000 pessoas, incluindo os estádios de futebol. Os eventos não devem ultrapassar a lotação máxima de 50% da capacidade. Antes era de 70%. Já a obrigatoriedade do uso da máscara foi mantida. O novo decreto publicado no Diário Oficial também estende aos bares e restaurantes a exigência do comprovante de vacinação. As emergências municipais estão em situação de pré-colapso. E a Secretaria de Saúde do Estado registra 4.000 casos ativos de Covid-19, Salce. Obrigada pelas informações, Juliana. Na Alemanha, manifestantes foram às ruas para protestar contra as restrições para conter a Covid-19. Cerca de 2.000 pessoas participaram de uma marcha na cidade de Magdeburg. Segundo autoridades, a marcha violou as regras de distanciamento impostas pelo governo alemão. Atualmente, apenas 10 pessoas podem participar de reuniões públicas. Na sexta-feira, o país aumentou as restrições de entradas em estabelecimentos comerciais. Policiais do estado americano da Flórida resgataram uma mulher que estava presa em um carro em chamas. O resgate foi registrado por uma câmera fixada ao corpo de um dos agentes. 3 extintores de incêndio foram usados para conter as chamas. Mesmo com muita fumaça ali ao redor, o policial consegue puxar a motorista para fora do carro. Você acompanha nas imagens. Ela foi levada ao hospital em condição estável. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que a Pfizer vai antecipar a entrega de cerca de 600.000 doses da vacina contra o coronavírus para crianças. O novo lote deve chegar no fim do mês, mas a vacinação já pode começar na próxima segunda-feira, porque um carregamento chega nesta semana. A Pfizer anunciou que o Brasil vai receber 4.300.000 doses do imunizante pediátrico ainda este mês. O primeiro voo, com mais de 1 milhão de doses, chega na madrugada de quinta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Ministério da Saúde ainda não sabe quando efetivamente a vacina vai estar no braço das crianças. Mas a previsão da pasta é que na sexta-feira os imunizantes já tenham passado pelo controle de qualidade e sido distribuídos aos estados. A expectativa é que a vacinação mesmo comece na segunda-feira. Em fevereiro, devem chegar mais 7.200.000 doses do imunizante e, em março, 8.400.000 doses.
Somadas às de janeiro, serão 20 milhões de doses, suficientes para a primeira dose em todas as crianças. Terão prioridade as crianças indígenas, quilombolas e com comorbidades ou deficiência permanente. Crianças que moram com pessoas do grupo de risco também poderão se imunizar antes. Ainda não existe contrato para a segunda dose, que deverá ser aplicada em um intervalo de 2 meses, período maior do que o descrito na bula, de 3 semanas. Vocês verifiquem o prazo que a agência regulatória levou para fazer a aprovação, verifiquem o prazo que o Ministério da Saúde levou para emitir uma nota técnica com a decisão final sobre o tema. Verifique o que aconteceu em outros países para tirar a conclusão que o que o Ministério da Saúde fez foi absolutamente dentro das melhores práticas de análises de incorporação de tecnologias, no caso aqui no Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. No Ceará, a vacinação de crianças contra a Covid-19 deve começar até a próxima segunda-feira. A previsão é da Secretaria de Saúde do Estado. O Elmar Lima tem outros detalhes, direto de Fortaleza. Oi, Elmar. Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A estimativa se baseia na chegada do primeiro lote de imunizantes enviado pelo Ministério da Saúde, previsto para este sábado. O Ceará deve receber 3.800 doses das vacinas destinadas ao público de 5 a 11 anos, começando pelos mais velhos. Antes, a prioridade vai ser para os que têm comorbidade ou deficiência permanente. As crianças devem apresentar um documento e ter a companhia de pais ou responsáveis, mas não será necessário o atestado médico. O governo do Ceará tomou essa decisão há uma semana, antes até do Ministério da Saúde concluir a audiência pública sobre o assunto. Salsi. Obrigada, meu querido. A farmacêutica americana Pfizer anunciou que uma vacina específica para a variante Ômicron do coronavírus vai ficar pronta em março. A empresa pretende começar os testes do novo imunizante em humanos ainda em janeiro. O objetivo principal do estudo será comparar as respostas imunológicas entre a formulação atual da vacina e uma versão adaptada, a Ômicron. Em Santa Catarina, o Procon notificou as companhias aéreas sobre os cancelamentos de voos ocorridos desde o dia 1º de janeiro por causa do aumento de casos de Covid. Vamos até Florianópolis conversar com Thiago Toscani. Boa noite, Thiago. Boa noite, Salsi. O órgão de defesa do consumidor quer que as companhias apresentem a lista de voos cancelados este ano e o número de passageiros afetados. As companhias também devem informar se vão devolver o dinheiro aos clientes em até 7 dias ou se vão remarcar as passagens. O Procon de Santa Catarina ainda cobra que as empresas detalhem as medidas que estão sendo tomadas para não prejudicar os passageiros. Desde sábado, foram cancelados 5 voos que sairiam do aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. O motivo principal é a falta de tripulantes e funcionários das companhias aéreas afastados por Covid ou influenza. Salsi. Acaba sendo um efeito dominó, né? Obrigada, Thiago. No litoral paulista, Santos suspendeu o desfile de carnaval por tempo indeterminado. A decisão foi tomada por causa da disparada aí nos casos de gripe e Covid na cidade. A gente conversa agora com Marcos Pagetti. Oi, Marco. Boa noite para você. Boa noite, Salsa. A decisão veio da própria Liga das Escolas de Samba da cidade. O desfile de rua, segundo o maior do estado, está adiado sem data definida para acontecer. Santos vem enfrentando uma onda de casos de gripe e Covid. Só no início de janeiro houve um aumento de 400% no atendimento a casos de gripe e quase 700% nos registros de Covid, quando comparado com os 10 primeiros dias de dezembro. Os blocos de carnaval também já estavam suspensos em Santos. Apenas as festas particulares e com controle de acesso continuam liberadas. Salsi. Obrigada, Marco, pelas informações. Em Salvador, artistas e cantores estão com Covid. Cancelaram shows que foram anunciados há meses. Até agora foram 15 cancelamentos só na capital baiana. Artistas como Anitta e Gustavo Lima já adiaram apresentações. O cantor sertanejo foi diagnosticado com a Covid-19 na última quarta-feira e, cumprindo isolamento, suspendeu a agenda. Para proteger a minha família,
mas dizer para vocês que eu tô bem. A cantora Simária confirmou uma reinfecção. Além dela, mais 3 músicos da banda foram diagnosticados com a doença. A única coisa que eu tô tendo é tosse e um pouco de moleza no corpo. Aqui, pelo menos 15 grandes shows acabaram cancelados nos últimos dias. A maioria porque os próprios artistas foram diagnosticados com coronavírus horas antes das apresentações. Foi o que aconteceu com os cantores baianos Durval Leles, Margareth Menezes e Márcio Vitor, da banda Pissirico. A dupla Ana Vitória chegou a ensaiar em Salvador nesse final de semana, mas momentos depois, o show foi suspenso. Depois da passagem de som, a gente recebeu o resultado de uma nova coleta de teste e alguns membros da nossa equipe testaram positivo. Os empresários do setor estão preocupados. Quando a gente faz um evento para uma quantidade de público e de última hora as regras são mudadas, a gente tem que mudar todo o evento que estava planejado. Isso nos traz tanto prejuízo financeiro quanto um prejuízo no que diz respeito à parte artística. Dificilmente qualquer protocolo sanitário dará conta de impedir uma grande disseminação desse vírus em shows, em qualquer aglomeração de grande porte que haja na nossa comunidade. Infelizmente, temos que recomendar que essas aglomerações não aconteçam. É complicado, né? A Itália começou a adotar restrições específicas para não vacinados contra a Covid-19. Os italianos que não receberam nenhuma dose do imunizante estão impedidos de entrar em restaurantes e de viajar de avião dentro do país. Na semana passada, o governo já havia tornado obrigatória a vacinação para maiores de 50 anos. Mais de 1.000 cidades da Itália adiaram a volta às aulas nesta segunda-feira por conta do aumento dos casos da doença em crianças. A gente segue com o número de casos de Covid-19 da gripe H3N2, agora no Pará. O Felipe Nobre conta mais detalhes para a gente. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. Na primeira semana do ano, foram 187 casos de Covid-19 e o estado possui 154 casos confirmados da nova gripe. A vacinação contra a Covid-19 seguiu normalmente nesta segunda, nos 70 pontos disponíveis. Aliás, a cidade está entre as capitais brasileiras que mais vacinaram com 2 doses. Por aqui, 73% da população estão vacinados com as 2 doses. Já a vacina da influenza segue em falta. A Secretaria de Saúde aguarda a chegada de novas remessas que foram prometidas pelo Ministério da Saúde. O último lote acabou em 20 de dezembro do ano passado. Salsi. Obrigada, Felipe. Um estudo feito no Reino Unido revelou que a imunidade gerada por um resfriado comum pode ajudar a proteger contra a Covid. A pesquisa descobriu que altos níveis de células T produzidas pelo corpo quando é infectado por um resfriado foram responsáveis por impedir que pessoas se infectassem com o coronavírus. A descoberta pode gerar novas abordagens para a produção de imunizantes contra a Covid. Escolas em Israel têm registrado um aumento de casos de Covid-19 ligados à variante Ômicron. Quem traz os detalhes para a gente é a Bianca Zanini. Cerca de 6.000 funcionários da educação foram diagnosticados com a doença nos últimos dias. O índice é o dobro do número da semana passada. 80% dos pacientes confirmados receberam a vacina. Quase 40.000 alunos também foram diagnosticados com o vírus. E mais de 80.000 estão em quarentena. As autoridades israelenses dizem que o pico dessa nova onda ainda está por vir e alertam que outro bloqueio nacional pode acontecer se o atual surto começar a sobrecarregar o sistema de saúde do país. Quase 72% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. Mais de 250.000 profissionais de saúde israelenses acima de 60 anos receberam a 4ª dose do imunizante. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O milionário norte-americano Robert Durst morreu aos 78 anos. Ele cumpria a pena de prisão perpétua por assassinato. O advogado de Durst confirmou a morte. No ano passado, ele foi internado com Covid-19 e lutava contra um câncer na bexiga. O magnata do ramo imobiliário confessou o crime durante a gravação de um documentário. Ele foi ao banheiro durante as filmagens e esqueceu que o microfone estava ligado. Ele também foi acusado pela morte da esposa, que desapareceu na década de 80.
O jornalista britânico Andrew Jennings morreu aos 78 anos. Ele ficou famoso ao divulgar casos de corrupção no futebol e no esporte. A morte foi confirmada nesta segunda em uma publicação nas redes sociais. De acordo com o texto, Andrew não resistiu a uma doença breve e repentina. O trabalho investigativo dele revelou escândalos de corrupção em organizações esportivas internacionais, como a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. E com a alta de casos de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal retomou o home office para servidores até o fim de janeiro. Matheus Scavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salce, a decisão foi publicada em portaria e permite o trabalho de forma remota, mantendo no máximo 30% de integrantes de equipes no mesmo local. A medida do STF pretende garantir a segurança dos servidores, mesmo que 90% deles já estejam vacinados. A decisão foi motivada pelo aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, com a crescente taxa de ocupação hospitalar no Distrito Federal. A norma prevê escalas de revezamento de servidores e colaboradores, caso o teletrabalho possa atrapalhar os serviços do tribunal. Em outubro, a Suprema Corte anunciou a retomada dos trabalhos presenciais com a exigência de comprovante de vacinação. Salce. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 90 dias o inquérito sobre uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. O Supremo quer saber se houve uso de verba pública e se políticos estão envolvidos nos ataques que ocorreram na internet. Agora, as investigações devem continuar até o começo de abril. Uma equipe médica americana realizou pela primeira vez na história um transplante de coração de porco para um ser humano. O paciente de 57 anos está agora sob vigilância para analisar o funcionamento do novo órgão. David Bennett sofria de uma doença cardíaca e não tinha condições de receber um coração humano. O procedimento de 8 horas ocorreu na cidade de Baltimore, no Centro Médico da Universidade de Maryland. Pesquisadores britânicos encontraram um dos maiores fósseis na Inglaterra. Com 10 metros de comprimento e com um crânio de 1 tonelada, a espécie é o maior e mais completo fóssil de ictiosauro já encontrado no Reino Unido. Apesar do nome, o ictiosauro não era um dinossauro, mas um grande réptil marinho com formato semelhante aos golfinhos. O animal pré-histórico foi extinto há aproximadamente 90 milhões de anos. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.